Vamos falar um pouquinho sobre o Banco Master, né, que está sendo um dos casos mais importantes da atualidade aqui no Brasil. É claro que após a captura de Nicolás Maduro, né, todos os noticiários começaram a tratar sobre isso, que é de uma grande relevância e tem impactos no Brasil também, mas a gente também tem que retomar essa questão porque o Alexandre de Moraes está tentando jogar muita fumaça para ninguém começar a continuar questionando a respeito dessas ilegalidades que a gente vem observando. E aí tem o Toffoli, mais uma vez, tentando blindar, tentando dissuadir, tentando mudar o caminho ali, a rota das investigações através da acareação. Um negócio assim muito estranho, muito absurdo, e a gente vê que é pior do que a gente tinha falado anteriormente. Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes, não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo e se inscreva aqui no canal. A gente viu aqui no Globo Master a resposta de Vorcaro sobre suas conexões políticas em depoimento sigiloso no STF. Banqueiro só fez as afirmações genéricas e não foi questionado a respeito de pressão de Moraes sobre Galípolo. Então, mais uma vez, eles estão tentando blindar o pessoal do STF e o Vorcaro foi completamente evasivo nessas respostas. Normalmente, quando tem uma acariação, quem está inquirindo ali tem várias perguntas, tem toda uma técnica para poder realmente extrair a verdade, né? Às vezes retomam algumas perguntas para ver se a pessoa estava realmente falando a verdade, mas não teve nada disso. Foi só um bate-bola ali que o Toffoli fez questão de deixar tudo bem tranquilinho para o Vorcaro não ter problema, não ter dificuldade nos questionamentos. As conexões políticas do executivo Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foram um dos principais pontos abordados no depoimento sigiloso prestado por ele ao STF na última terça-feira. Vorcaro é pivô das investigações de um esquema de fraude que teria chegado a 12 bilhões de reais, envolvendo a venda do Banco Master ao Banco de Brasília, o BRB. E além disso, né, muitas fraudes, né? Eles criaram papéis fraudulentos para fazer negociações, vendiam papéis de dívidas que não existiam. É importante a gente deixar clara essa situação, que não é só uma venda estranha, né? As perguntas faziam parte do quinto de 6 blocos de perguntas preparados pelo ministro Dias Toffoli. Então, as perguntas foram preparadas por ele para que o Volcano não tivesse problema, não tivesse alternativa e não fosse além daquilo, daquele escopo, né? Então, não poderia ser questionado a respeito de envolvimento, de possível envolvimento de algum dos ministros ali do STF, quem mais poderia estar a par dessa situação. Então, ele deixou tudo assim, ó, fechadinho para aquilo que era necessário, as respostas que eles precisavam. E tinha o objetivo de mapear a rede de contatos políticas mobilizada por Volcaro para viabilizar a controversa aquisição do banco pelo BRB, conforme questionário obtido pelo blog. O ministro não participou da oitiva, mas enviou uma lista de perguntas para cada um dos 3 depoentes ouvidos na audiência. Volcaro, o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton Aquino. As listas recebidas prontas provocaram desconforto na equipe. É claro, você chega ali para poder fazer o seu trabalho, você sabe o que deve ser feito, mas chega uma ordem de cima falando que, olha, eu sei que você tem a forma de fazer, mas vai fazer um pouquinho diferente porque eu preciso de um outro caminho. Vamos dar um outro direcionamento aqui, porque eu não gosto desse negócio assim de qualquer jeito, não. É claro que o pessoal vai se sentir desconfortável. Como é que você faz uma lambança dessa totalmente fora dos preceitos, fora da norma, sem nenhum respaldo? Declarados forma pelos delegados da Polícia Federal, liderados por Janaína Palazzo e os procuradores da República que participavam da audiência. A delegada disse que não poderia fazer perguntas que não tinham sido preparadas por ela e só aceitou fazê-las depois que ficou registrado na ata do depoimento que tinha sido enviadas por Dias Toffoli. As oitivas foram gravadas em vídeo. Então deixou registrado que ela não tinha nada a ver com a situação, foi ordenado que ela só fizesse aquelas perguntas e foi dessa forma que ela fez. Entre as 82 questões enviadas por Toffoli, havia pelo menos 21 inquirindo Vorcaro sobre a atuação do Banco Central. Então eles estão querendo voltar essa bucha para o Banco Central. Por quê? Porque eles impediram a aquisição do Banco Master pelo BRB. Se tivesse sido concluído essa falcatrua, né, essa aquisição fraudulenta, todo o prejuízo, todo o rombo do Banco Master seria adquirido também pelo BRB e ele teria que arcar com toda essa dívida. Então eles iam investigar, iam ver que tinha uma falcatrua, um rombo muito grande e um banco público, que é o BRB, teria que arcar com isso e o pagador de imposto, mais uma vez, ia arcar por conta dessa artimanha aí entre os ministros, políticos e o Vorcaro. Então a gente começa a entender essa bagunça. Houve, inclusive, uma proposta anterior do BTG para aquisição do Master, mas eles estavam oferecendo um valor simbólico
simbólico de R$ 1, porque sabia que tinha muita fraude, tinha muito problema. Ainda não tinha sido investigado a fundo essa situação, mas sabia do rombo, das dívidas. Então não vale a pena adquirir, gastar muito dinheiro para poder adquirir um problema e depois ficar com essa batata quente na mão. Agora, o BRB eles estavam forçando a barra para poder fazer essa aquisição. Então, uma inclusive pedia ao banqueiro que dissesse se a autarquia agiu com a celeridade necessária na investigação das fraudes atribuídas a ele, e outra questionou se ele achava que o regulador falhou em seu dever de supervisão prudencial. Então eles estão querendo voltar a culpa para o pessoal do Banco Central que impediu essa fraude, impediu esse rombo aos cofres públicos, né? Nenhuma delas abordava o contrato do Master com a mulher do ministro Alexandre de Moraes, embora tenha sido perguntado se ele já conversou com outras autoridades públicas sobre a aquisição do Banco Master pelo BRB e se ele ou alguém a seu mando solicitou a intervenção de autoridades junto ao Banco Central a favor dos interesses do Master. Ou seja, eles estão querendo buscar outras pessoas que também tivessem envolvimento, outros políticos, outras autoridades, para poder dar uma pressão ainda maior, colocar mais gente nesse balaio, com mais gente sendo prejudicada, então seria uma pressão maior a favor do Vorcaro e do Banco Master. Na parte dedicada à dimensão política, articulação e interferências, também se questionava se Vorcaro conversou com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, sobre a proposta de aquisição do BR. Então a gente começa a ver a palhaçada que está se criando, né? Esse circo, mais uma vez, essa cortina de fumaça e a tentativa do Toffoli em blindar também o STF nessa situação, em mais esses indícios de corrupção. A gratidão e o desabafo de Galípolo após o diretor do Banco Central ser dispensado de acreação com Vorcaro. Gabriel Galípolo fez questão de agradecer particularmente a quem se posicionou publicamente contra a criação determinado por Dias Toffoli, que colocaria Daniel Vorcaro e Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, diante do diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton Aquino. Após Aquino ser dispensado da confrontação, Galípolo desabafou a interlocutores sobre o que estava atravessado. A um deles disse que neste momento em que tanta gente silencia, essas manifestações são muito importantes para jogar luz no que está acontecendo. E olha que esse cara aqui é indicado do Lula. Então o pessoal da esquerda não tá fazendo muita questão de defender ele, porque sabe na lambança que isso aqui vai dar e tem muita gente envolvida. Pelo visto aqui, tem mais gente graúda que pode cair com essa situação toda. Enfim, vamos continuar acompanhando essa situação do Banco Master, que ainda tem muito pano para manga, e é aquela situação. A cada dia que passa, o Alexandre de Moraes ele está cada vez mais enfraquecido. Não sei se vai ser possível um impeachment dele ainda esse ano, mas se isso aqui fosse um país sério, já era caso de prisão, porque isso aqui não tem nada a ver com a atuação dele, né? Mas, enfim, né? Em terra de Brasil aí, nessa terra de bananas que a gente vive, é muito difícil esse tipo de coisa acontecer. Mas, enfim, vamos acompanhar e continuar pressionando. Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito desse assunto, você pode deixar aqui nos comentários. E se gostou, curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.